Não. Olha, me meti numa feira da saúde e agora ela continua essa semana ainda. Não deu certo, eu tinha que fazer aquilo lá, eu estava assim que eu não aguentava, daí deu toda confusão, não consegui nada. Consegui a feira, graças a Deus, pelo menos. Não, tranquilo. Então tá bom. É bom que vocês avisando, né, pra gente saber que tá faltando por, né, algum evento na escola. Não, eu avisei você que eu falei assim, vou ter que falar, não tem jeito, não vou dar conta, eu estava muito cansada, eu não estava me aguentando. Ah, sim. Foi Ai, uma cansa, né? apresentação. Esses eventos são bem cansativos, né? E foi prótese e saúde bucal, então nossa, foi muito legal. Foi muito boa a feira. Se dá aula à noite, né? De manhã também. Ah, tem integrado? Tem. Ah, não E sabia. agora já abriu as inscrições. E vai ter enfermagem também. Daí agora à noite está saúde bucal, prótese e enfermagem, que vai vir por ano que vem. Só que a enfermagem integrada é 4 anos, né? Eu acho que não tenho certeza para te dizer, Grazi. E prótese dentária é 3. Não, vai os 4 deles. 4 também. Vai. Boa noite, Valdislane, Marina. Não sei mais quem que entrou aqui. Deixa eu ver aqui. Grazi, acho que ficou 4, porque eles têm estágio obrigatório, sabe? Sim, enfermagem, né? Mas e prótese? Isso. Não, prótese de manhã 4, à noite 2. Prótese também. Ah, tá. É que precisa, né? Imagine, trabalhando com a saúde, vai lá aplicar, não saber Deus, coleta de sangue ali. E não, eu tô. E tem a idade mínima também, eu acho que é 18, 16 ou 18. Assim, à noite você tem que estar com o segundo grau completo, né? Sim, soube, né? Aí você já entra. E de manhã você faz junto, né? Sim. Eu acho que daí os que são integrados, acho que é 16 anos, sabe? O mínimo para você entrar. Parece que tem uma regrinha lá, acho que para enfermagem é essa. Porque daí, tecnicamente, você só pode fazer estágio com 16 anos, sabe? Porque não pode fazer antes de jeito nenhum, nem prótese, acho que antes também não está dando. Elaine, gostaria de falar alguma coisa? Tá com a mãozinha levantada ou levantou sem querer? Não, vou iniciar aqui, que já deu o nosso horário. Então, nossa 6ª reunião, nós vamos estar vendo hoje na reunião sobre aprendizagem significativa e vamos falar um pouquinho também da cultura maker. Então, o pessoal que já fez a 2ª jornada, né, nós já vimos sobre cultura maker. Agora vamos estar associando essa cultura maker com a aprendizagem significativa. Então, aqui a questão das câmeras, né? Das câmeras abertas, a importância dessa conexão, de acordo com o manual do cursista, que vocês já leram, né? Então, essa questão do olho no olho, da leitura, né? Da expressão facial, leitura visual, transmissão da mensagem, né? Então, a importância aí das câmeras abertas. Aqui é a nossa agenda, nosso roteiro da reunião de hoje. Então, vamos começar aqui com o acolhimento e os objetivos. Depois vamos ver a questão, conceituando aqui a aprendizagem significativa, falar um pouquinho sobre a aprendizagem significativa e depois sobre a cultura maker. Aí vamos participar de um Jamboard aqui com vocês, né? Vamos participar de um Jamboard escrevendo lá sobre a experiência de vocês. Depois teremos um momento em ação e depois a socialização dos grupos e o para concluir. Então, aqui nosso cronograma da 3ª jornada. Então, já estamos aqui na 6ª reunião, quase na metade, né? Praticamente na metade da nossa 3ª jornada. E agora, no acolhimento, eu gostaria que vocês prestassem, né? Já foi o mesmo vídeo da 2ª jornada, quando a gente falou sobre a cultura maker, né? Mas tem vários cursistas aí que não fizeram, né? 2ª jornada, ou fizeram em outra temática. Então, nós vamos estar trabalhando com ele novamente.
Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui no vídeo e conseguissem contextualizar aí com a cultura maker, na verdade, com a cultura maker não, né? Com o que está relacionado, o que está contextualizado aí no vídeo. E depois eu gostaria da participação de vocês, né? Respondendo aqui a questão, como você relacionaria o vídeo com a nossa missão como educadores? Então, vamos assistir ao vídeo. E aí, pessoal,
Quem gostaria de falar um pouquinho sobre o vídeo? Como você relacionaria o vídeo com a nossa missão como educadores? Quem gostaria de falar? Pelo que eu entendi, eu acho que seria repassar o nosso conhecimento para os próximos, porque a gente não vai ficar aqui eternamente, então a gente passa o que a gente sabe. É isso mesmo. Mais alguém gostaria de complementar, falar alguma coisa? Complementar ali o que a Jaqueline falou? Não? Fala, Maria Paula. Preparar outra pessoa, né? Deixar ela bem parecida com você. Acho que a Elaine gostaria de falar. Elaine? Que nós temos um tempo para aqui, né? Então, a gente tem que dar o melhor de si e deixar a semente, porque vão se perdendo as características. E se a gente não registrar, ele usou um livro para construir. Então, a gente tem que deixar, às vezes, não só na fala, registrado, né? Porque tudo passa. Então, o que vai ficar, o que está escrito, né? Então, ele foi, mas o que deu amparo, primeira vez para ele, foi aquele livro. Então, tem uma história e tem um tempo para concluir essa história. E conforme vai passando o tempo, até pensei que ela ia construir novamente, aí eu pensei, dá para construir 2, né? Nesse tempo, porque daí um vai e o outro já, né? Eu já pensei em construir 2, não um só. Então, a gente já vai pensando como que poderia multiplicar isso, né? Eu fiquei olhando, falei, você acha que se eu fosse ele, eu faria 2. Obrigada, satisfeita. Obrigada, então, Maria Paula, Jaqueline e Elaine, pela contribuição. Mas é isso, né? Ali no início, né? Ele pega o livro, então ele vai se baseando, lendo, né? Tendo aquele conhecimento, vai montando um outro, né? E depois ele quer dar vida e fica aquele tempo passando, né? O tempo passando, ele tentando várias tentativas ali para dar vida àquele boneco e nada, até que no final ele consegue, e quando ele consegue ali, o tempo já está acabando, né? Ele só entrega o livro para a invenção ali dele, e ele vai embora, né? Acaba o tempo e o tempo começa tudo de novo para o outro, né? Tá? Então é isso que vocês falaram, né? Que nós passamos. Transmitimos nossos conhecimentos e fica, né? Não fica só em nós, né? Então a gente passa aí para os nossos alunos, não fica, né, só nós professores, e sim fica para os nossos alunos, eles dão continuidade a esse conhecimento, porque eles aprenderam, né? Então essa arte de ensinar aí, né? E a cultura maker, que nós vamos estar falando também hoje, traz muito sobre isso, né? Essa questão do trabalho, né? De você reinventar e montar sozinho, né? A gente já vai conceituar a cultura maker. Mas antes, então, vamos falar aqui dos objetivos do nosso encontro de hoje. Então, reconhecer a aprendizagem significativa como ponto importante na educação, analisar o papel da cultura maker na aprendizagem significativa e aplicar as ideias de aprendizagem significativa e cultura maker como uma estratégia de ensino. Então, o que vem a ser aqui a aprendizagem significativa? Deixa eu abrir minha tela maior. Então, a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios, em uma situação relevante para o estudante, proposta pelo professor. Nesse processo, o estudante amplia e atualiza a informação anterior, atribuindo novos significados a seus conhecimentos. Então, quando alguém atribui significados a um conhecimento, a partir da interação com seus conhecimentos prévios, estabelece a aprendizagem significativa. E o material e a mediação são fundamentais, visto que o estudante pode não ter conhecimentos prévios adequados para atribuir os significados, conceitos
aceitos no contexto do componente. Então, aqui, essa aprendizagem significativa, a gente tem que trabalhar também com esse conhecimento prévio que os estudantes já sabem. E, às vezes, é difícil, né? Tem até, deixa eu só passar aqui, ó, esse vídeo, mas, às vezes, é difícil a gente... E esse, às vezes, conhecimento prévio não é um conhecimento científico, às vezes é um conhecimento errôneo, cultural, e para a gente trabalhar isso, trazendo, né, o científico, eu já dou exemplos no próximo slide para vocês, e trabalhar esse científico, às vezes, é complicado, é difícil, né? Então, só deixa eu passar esse vídeo para vocês, e o próximo slide vai ilustrar, e eu vou dar exemplos aqui para vocês sobre essa aprendizagem significativa. Só deixa eu abrir aqui. Tinha. Eu falando aqui com o microfone desligado. Então, por exemplo, esse conhecimento prévio, às vezes os alunos, assim, vou trazer para a minha área, né? Por exemplo, vocês lá, o professor está explicando, né? E às vezes algum determinado conteúdo, o aluno já tem aquele prévio conhecimento ali, por exemplo, quem é dos antigos fala, não pode comer, por exemplo, manga com leite, que faz mal, né? Aí, para você trabalhar, e o aluno, né, a mãe sempre falou lá, não pode misturar manga com leite, não pode comer manga com leite. E aí o professor vai explicar, né, é porque você vai fazer uma sobremesa lá com a manga com leite. Mas não pode. Mas às vezes é uma coisa cultural, e às vezes você, nossa, o professor falou que pode, mas será que pode? Fico ali naquela dúvida, né? Então, tem esse conhecimento prévio, que às vezes é cultural, que é errôneo, você vai trazer o teu conhecimento científico, mas às vezes é difícil de você trabalhar esse conhecimento científico quando essa cultura, né, já está ali no aluno, né? E a questão também ali que ele falou, você associar, né, um conteúdo novo com um conteúdo que ele já sabe, já é prévio ali, fica bem mais significativo, fica mais sólido aquele aprendizado e mais difícil de esquecer, né? Então, aqui, como preparar, então, uma aula para uma aprendizagem significativa? Conhecer a aula, contextualizando o novo conteúdo. Converse sobre as experiências dos alunos. Conheça o sentido que foi construído pelo estudante. Apresente o conceito na prática, diversifique os exemplos, então trazer exemplos também os alunos ficam mais entusiasmados, mais motivados ali com a aula, começam a fazer relação,
então é bem mais significativo. Peça que os estudantes expressem o conceito com suas próprias palavras e proponha atividades próximas à realidade. Então, aí, para uma aula, trazendo aí na aula a aprendizagem significativa. E agora, com relação à cultura maker. Então, a cultura maker é uma tendência na qual as pessoas consertam ou criam diversos itens, em vez de comprá-los, e ela reforça a ideia de que qualquer pessoa é capaz de fazer por conta própria, como nós vimos lá no vídeo, né, lá do acolhimento. Então, os primeiros indícios dessa cultura datam de 1683 a 85, com um manual produzido pelo hidrógrafo e tipógrafo inglês Joseph Monson, no qual ele ensina a fazer trabalhos básicos, ressaltando que seriam atividades agradáveis e saudáveis de serem realizadas. Aí, aqui nós temos agora um vídeo que eu vou passar para vocês sobre a aprendizagem significativa e a cultura maker. O que são momentos maker e como contribuem para a aprendizagem significativa? Você já ouviu falar de movimento maker? Trata-se de uma tendência do século XXI pautada no aprender fazendo. Segundo o teórico William Glasser, criador da pirâmide de Glasser, nós aprendemos apenas 10% quando lemos, contra 80% quando fazemos, ou seja, quando colocamos a mão na massa. Claro, entre ler e fazer, há outros modos de se aprender também, mas podemos perceber a importância do aprender fazendo, não é mesmo? Esses momentos de aprender fazendo são conhecidos como momentos maker. São os momentos mão na massa e são primordiais na educação do século XXI e na promoção da aprendizagem significativa. Eles promovem a autonomia do aluno, desenvolvem a criatividade, a aprendizagem com os erros e acertos, o trabalho em equipe, entre muitas outras competências. Além disso, facilitam a compreensão de conceitos complexos e podem ser a chave para projetos interdisciplinares. Os momentos maker podem ser feitos com recursos tecnológicos, como as impressoras 3D, linguagem de programação e robótica, ou mesmo com os smartphones que estão nas mãos dos alunos, criando robôs, vídeos e outros recursos digitais interessantes. Esses momentos também podem ser concebidos sem nenhuma tecnologia de ponta, utilizando materiais recicláveis, madeiras e outros recursos disponíveis na escola, transformando-os em objetos de aprendizagem. A cultura maker, a cultura do aprender fazendo, pode ser implementada em todas as áreas do conhecimento. Exigem de professores e alunos apenas criatividade, muita vontade de construir conhecimento e um objetivo de aprendizagem muito bem definido. O aprender fazendo é grande aliado da aprendizagem significativa e fundamental para nossa missão enquanto educadores. A de formar um aluno que não tenha só conhecimento técnico, mas atitude. Então, vocês conseguem reconhecer a partir do que assistimos quais são as contribuições da cultura maker para a aprendizagem significativa? Então, ele tem tudo a ver, né? Porque como a cultura maker vai aprender fazendo, e a aprendizagem significativa, né? O aluno pondo a mão na massa, fazendo, elaborando, essa aprendizagem torna mais significativa, né? Então, tem tudo a ver com essa cultura maker. O que são momentos maker e como contribuem para... Aqui, a cultura maker, então, ela tem 4 pilares, está baseada em 4 pilares, tá? Ele torna, né, coloca o estudante como protagonista, né, no processo de aprendizagem, e os 4 pilares são a criatividade, então, a capacidade de pensar e criar coisas novas, então, vai trabalhar, né, nos alunos essa criatividade para a elaboração de algo. A colaboratividade, então, técnicas de produção devem ser coletivas, perspectivas diferentes se complementam, então, vai trabalhar também essa colaboratividade, esse trabalho em grupo.
A questão da sustentabilidade é importante, então, trabalhar com materiais, às vezes, recicláveis, reduzir, reaproveitar, né, a questão lá dos 3 R's, e reciclar, então, diminuindo o desperdício de forma sustentável e inteligente. Então, você dá uma cara nova ao algo já, né, antigo, você consegue reinventar e trabalhar essa questão do reaproveitamento, da sustentabilidade, do reaproveitamento também de materiais, que iriam para o lixo, né? Então, a escalabilidade, que é o item pode ser replicado e melhorado depois por outras pessoas, né? Então, essa escalabilidade, então, tem a ver que eu produzi algo e também outra pessoa pode, em cima dessa produção, estar melhorando, fazendo algo diferente. Sempre pode ser replicado e melhorado, então, por outra pessoa. Então, são os 4 pilares aí da cultura maker, que fundamentam aí a cultura maker. Então, para aplicá-lo em sala de aula, precisamos de planejamento. Então, bastante importante a questão sempre que a gente sempre fala aqui sobre o planejamento. Então, o grande objetivo é engajar os estudantes a construir, consertar ou fabricar algo relacionado àquela habilidade que queremos reforçar ou desenvolver. E dessa forma ainda são desenvolvidas e melhoradas habilidades importantes para o futuro profissional do estudante, como o trabalho em equipe, o empreendedorismo, a liderança e a autoconfiança. Aqui as várias atividades que podem ser envolver aí a cultura making, então criação de protótipos, maquetes, desenvolvimento de robôs, produção de vídeo também, criação de brinquedos, reforma ou criação de peças de roupa, criação de horta na escola. Aqui já falei, né, maquetes, projetos com recicláveis, mutirão de limpeza e pintura na escola, criação de móveis, utensílios ou brinquedos. Então, tudo isso daqui é cultura maker, na qual o aluno vai estar produzindo algo, tá? E sempre pensando naqueles 4 pilares que eu falei anteriormente. Então, agora, você já usou algo que acredita se assemelhar ou aos conceitos que exploramos? Então, a partir do que vimos hoje, vocês conseguem se imaginar implementando a cultura Make para uma aprendizagem significativa em sua sala de aula? Então, agora eu vou compartilhar aqui no chat com vocês um Jamboard para vocês participarem aqui escrevendo lá nas notinhas, né, se vocês já utilizaram essa cultura maker. Coloquei ali. Só deixa eu ver se eu... E não está conseguindo escrever, agora que eu coloquei para vocês serem editores, aí vocês podem atualizar. É para escrever o que eu já fiz em sala de aula, é isso? Isso, se você já utilizou essa cultura maker em sala de aula. Algo que você acha que seria, né, a cultura maker em sala de aula. Deixa eu fechar aqui. Se vocês não estão conseguindo fazer as notinhas, pessoal, só atualizem lá. Que eu agora coloquei vocês como editores.
É bem isso, né? Então, às vezes a gente já utilizou, né? De quem aqui não pediu já para aluno fazer alguma maquete, algum trabalho assim, utilizando algum, né, materiais aí, e que às vezes a gente não sabia, né, o nome. Realização de maquetes dá uma cidade e a organização jurídica dela. Uso nas aulas práticas e em trabalhos a campo. Ou quem aí, acho que aqui nessa turma não temos, não sei se temos pessoas do colégio agrícola, fazer uma horta, né? Enfeites de Natal utilizando materiais naturais e recicláveis, maquetes e fantoches, criação de maquetes e experimentos que representassem os diferentes tipos de energia, aula de tentar vender um produto em sala de aula, maquetes das disciplinas técnicas, sim, só não sabia o nome, é isso mesmo. Não usei essa metodologia ainda, aulas práticas. Aí eu vou deixar daí o link lá para vocês, né, do Jamboard, lá no Class. Na enfermagem, temos muitas aulas práticas, bastante, né? Então, ó, tem bastante contribuição aí de vocês lá no nosso Jamboard. Então, obrigado aí para quem contribuiu. Quem quiser ainda contribuir, pode colocar lá. Eu vou só mudar aqui a minha tela para voltar para a apresentação dos slides. Então, agora nós temos o nosso momento em ação. Então, em grupos, né, os mesmos grupos que vocês já estão acostumados a trabalhar, vocês vão pensar em possíveis conhecimentos prévios de seus estudantes, relacionando ao tema escolhido pelo seu grupo. Então, vocês vão pensar primeiramente num tema, tá? E depois como vocês podem usar esse conhecimento prévio, unir a uma ação maker para gerar o aprendizado significativo. Então, vocês vão pensar num tema, tá? Aí vão pensar no que, às vezes, quais são os conhecimentos prévios que os seus alunos já têm desse tema, desse assunto. Aí vocês vão utilizar né, aproveitar esse conhecimento prévio para unir aí essa ação maker para gerar esse aprendizado significativo. Aí vocês vão elaborar a proposta de uma aula ou de um grupo de aulas que contemplem a cultura maker e a aprendizagem significativa. Aí vocês vão fazer uma cópia, então, desse documento. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, para facilitar. Ó, então, é esse documento aqui. Vocês vão colocar o nome dos integrantes do grupo, qual a temática escolhida, qual o tema que vocês escolheram. Aí vão colocar aqui o componente curricular, os componentes, né, curriculares envolvidos na aula, ou né, a série, e como vai ser esse planejamento da aula. Então, como vai ser realizada aí essa aula. Então, vou descrever aqui, então, o planejamento da aula, tá? Então, esses itens aqui.
Então, vocês vão fazer isso agora. Eu já coloco o documento lá, vocês vão fazer uma cópia desse documento, tá? E daí, depois, vocês vão discutir lá nos grupos e vão preencher, e depois a gente volta para esse grupo principal para a socialização, para vocês apresentarem no que vocês pensaram, tá? Quais esses conhecimentos prévios aí dos alunos que vocês vão trabalhar em cima e como vai ser esse como vocês fizeram, né, esse planejamento da aula. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Oi, pode falar, Elaine. Onde eu acho esse documento? Vou colocar aqui no chat. Vocês vão ter que fazer uma cópia, tá? Senão vocês não vão conseguir editar. Ó, coloquei ali. Agora eu vou montar os grupos. Já aparece a mensagem, só estou terminando de arrumar isso. Agora eu vou abrir aqui as salas, vocês vão entrar nas salas, tá? Eu vou passando nas salas para ver as dúvidas. Vocês que estão aqui na sala principal, não conseguiram entrar? Eu não consegui entrar ainda. Mas apareceu a mensagem para você? Não. Eu estava baixando aqui só que estou pelo celular, está tentando baixar o arquivo. Para mim não apareceu? Deixa eu tentar. Apareceu embaixo, daí apareceu escrito e agora eu entro onde? Você entra na sala, entrar na sala temática. Você recebeu um convite para a sala. Isso. Maria Paula, conseguiu? Parece lá que você recebeu um convite. Apareceu o documento. Não, aparece aí no Meet na Meet que você recebeu um convite para entrar na sala temática. Aí você entra. Mesa não gravada, chamada. Eu entrei aqui no último aqui. Tá certo. Não, é que você não está na sala ainda. Na sala com as meninas lá, com a Elaine e com a Natália. Só abre esse para mim. Não, mas não está no chat, está na Meet. Veja aí, não tem nenhuma mensagem? Não.
Nenhuma. Deixa. Aqui, sala de... Não. Participar. Você recebeu um convite? Isso, aí.
Aí, todos voltando. E aí, conseguiram fazer atividade? Então, um exemplo, né, por exemplo, da questão da atividade aí de vocês, né, então, como era para fazer ali a questão da cultura maker, né, então, alguma coisa que os alunos possam construir e trazer esse conhecimento prévio, né, então, um exemplo que, assim, por exemplo, aquele pulmão ali, a Natália, né, que é de biologia lá, é aquele pulmão que a gente faz com os alunos, né, com garrafa PET, coloca 2 canudinhos em cima e o balão, né, em cada, no final de cada canudinho ali. Então, eles construíram ali aquele, como se fosse simulando um pulmão, né, e depois a gente traz aqueles conhecimento, mostra ali, né, puxando aquele balão principal que a gente põe embaixo, assim como o diafragma, né, então puxa ali e puxando ali aquele balão maior que tapa ali a garrafa PET, né, ele enche de ar ali os balões, né, dentro, como se fosse o pulmão. Então, mostra ali, eles criam, né, a elaboração ali do pulmão artificial, aí mostra como que funciona para eles, traz conhecimento prévio da questão da respiração, e depois a gente termina ali com o conhecimento científico, explicando como que, né, puxando ali a questão da diferença, depressão e tal, que entra o ar nos pulmões, a questão do diafragma, dos demais músculos, né, intercostais ali, que fazem todo esse processo de respiração. Então, isso é um exemplo, né, da utilização do conhecimento prévio dos alunos, a elaboração, né, da maquete ali, simulando o pulmão artificial, e depois é o conhecimento científico. Então, esse conteúdo na qual os alunos põem a mão na massa, que eles elaboram, trazem esse conhecimento que eles já sabem seria a respiração, e depois o professor explica através, né, daquela maquete que os alunos fizeram, que o professor fez junto, e explica aquele conhecimento científico, torna esse aprendizado mais significativo, né, para os alunos, porque eles colocaram a mão na massa, eles fizeram, e eles estão vendo o funcionamento, como que ocorre. O contrário, né, do que se seria somente explicar na teoria como que ocorre esse processo da respiração. Então, não iria tornar tão significativo esse aprendizado, tão sólido para os alunos, como eles elaborando o projeto, o professor mostrando, né, e também que vocês colocaram lá no Jamboard a questão das aulas práticas, né, então, na qual você explica a teoria e depois faz na prática aquilo, né, simula na prática aquele conteúdo, então torna mais significativo para os alunos, né? Então, só para complementar ali o que eu falei antes ali da questão, e agora eu gostaria da socialização de vocês, da apresentação de vocês, né, dos grupos, o que vocês discutiram lá no subgrupo, como que vocês pensaram aí qual tema e como seria essa abordagem da cultura maker mais aprendizagem significativa. Qual grupo gostaria de iniciar? Se quiserem daí, o grupo que for falar, quiserem compartilhar ali a apresentação, né, o documento de vocês, pode compartilhar. O grupo gostaria de iniciar? Vai lá, Adriano. Como a gente, então, né? Se não der certo aqui, a gente vai tentando, tem um pouquinho mais de tempo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para apresentar, que a gente tem uma apresentação em slide e tem, né, o documento que foi disponibilizado para nós, tá? Tá aparecendo para todo mundo aqui, documento? Sim. Nosso grupo, né, Adriano, Natiele, Claudislane, então, a gente escolheu uma técnica, né, de tingimento em tie-dye, que é uma técnica de beneficiamento têxtil, né, que é utilizado nos cursos de técnico em vestuário.
Então, no terceiro semestre, né, no terceiro período lá, eles colocam a mão na massa para fazer essa técnica de tie-dye. Que técnica que é essa, né? Então, deixa eu descer um pouquinho para mostrar para vocês. Então, ele está dentro, né, da disciplina de materiais, tecidos e aviamentos, né, como técnica de tingimento manual, e daí seria esse tipo de técnica aqui, né? Então, a gente tem aqui uma t-shirt amarrada, né, na primeira imagem aqui. O processo seria, né, essa imagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, então nessa sequência, né? E o resultado seria essas t-shirts parecidas, né, com essas imagens abaixo aqui. Então, são aquelas famosas t-shirts que o pessoal, que são os hippies, né, que tem toda essa influência, né, e daí que é mais conhecida pela população, né, o conhecimento popular. Então, a camiseta de hippie, a camiseta de tie-dye, né. Aí, agora, a gente deixou no link aqui para mim mostrar como seria essa aula, né, para os alunos fixarem isso aqui, né, e tentarem fazer a técnica durante as aulas, né. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Eu vou compartilhar de novo a outra tela aqui, tá? Deixa eu ver se para vocês, apareceu a tela aí da técnica de tingimento? Está aparecendo a mesma tela que você mostrou antes. Então, peraí, deixa eu voltar. Deixa eu aqui. Agora sim? Agora sim. Tá. Então, né, são técnicas de tingimento têxtil, né? Tie-dye e shibori. Então, são duas técnicas, né? Daí aqui o professor explica, né, para os alunos sobre esse tipo de tingimento, né, que é um tipo de tingimento secundário, né, responsável por dar percepção, cor, né, ao substrato têxtil, né, através da modificação química, física, por meio da aplicação de corantes e pigmentos, né. Então, fala um pouquinho sobre as propriedades dos tingimentos, né, que os tingimentos, eles têm que ter afinidade com aquela fibra que for utilizado para tingimento, né. Então, essa escolha do tingimento é importante, né, para a fixação no tecido e para o resultado que você quer, né, no final, para que ela não desbote, para que ela não saia, né, com as lavagens ou com qualquer tipo de umidade que venha em contato com a peça, né. Aí fala sobre os corantes, né, que os corantes naturais é uma arte muito antiga, né, com registros históricos, né, então são corantes extraídos de plantas vegetais, de frutas, de flores, né, e até de alguns insetos, né, e datam ali 3.500 a.C., então é uma técnica bem antiga, né, que já existe aí, passada de avós, né, de pais aí, de geração para geração. E daí a gente tem, né, os corantes no meio industrial, que são limitados porque eles são agressivos, né, à pele humana e ao meio ambiente, então a gente tem essa questão aí, né, e eles também possuem, né, baixa solidez à lavagem à luz solar. Depois a gente tem lá falando sobre a história dos corantes, né, e descendo ali a gente tem os tipos de fibras e o tipo de corante que deve ser utilizado para eles
saberem qual que é o corante adequado, né, para essa técnica que a gente utiliza, né. Então, no caso ali, o tipo de corante e o tipo de fibra. E aí, a quantidade de corantes que eles têm que utilizar, né, que é identificada a fibra, tipo de corante, né, pese o tecido, né, a ser utilizado, pese a t-shirt que você vai utilizar, né, pegue um tubete, né, aqueles tubetes Guarani que a gente compra em qualquer tipo de armarinhos, né, então 300 gramas de tecido, então dá para fazer aproximadamente 2 camisetas, né, um tubete daquele que a gente compra nos aviamentos, né. Aí fala mais um pouquinho aqui sobre o tipo de tingimento e fala sobre o shibori, que é essa técnica que a gente está utilizando, né, que eu mostrei ali, né, que são as repetições dessas amarrações no tecido. E depois, as técnicas de amarração. Então, aqui tem alguns exemplos de técnicas de amarração, né? Então, você pode fazer dobrados em quadrados, você pode fazer em anéis, pode fazer em conchinhas, né? Então, no caso, se a pessoa pegar uma t-shirt, ela vai ter que fazer esse tipo de amarração nela para gerar um tipo de efeito, né? E aqui, né, a forma que você faz. Então, na técnica de amarração, você enrola ao redor do barbante um elástico, né? Umedeça e coloque em banho no tingimento por 30 minutos, né? Retire e enxague em água corrente. Então, são duas técnicas aqui, o de amarração, né? E esse aqui do shibori. Então, o resultado, né? Deixa eu ver aqui o compartilhamento. O resultado... Interrompeu aí, né? Não. Não? Deixa eu ver aqui. Voltou para mim, né? Tá apresentando ainda? Não, não está apresentando. Ah, tá. Então, vou apresentar aqui. Então, o resultado era esse que a gente passou para vocês das camisetas aqui embaixo, né? Então, se eu aumentar aqui um pouquinho, né? Aumentar aqui maior aqui a imagem, que ela vai para o documento. Então, ela vai ficar esse tipo aqui, ó, né? Que é esse espiral, né? Fazendo esse tipo de amarração aqui. Esse primeiro aqui. Então, você tem que amarrar bem firme ali os elásticos para ele não migrar a cor de um local para o outro. E seria isso, né, a nossa aula. Aí, parabéns ao grupo, então, colocar a cultura maker, né, a questão do aluno fazer, juntamente com a aprendizagem significativa. Isso mesmo. Próximo grupo. Vai lá, Marilete. Então, nós escolhemos aqui esta disciplina, né, do curso de administração. Então, ela está ali no segundo ano, né, do médio integrado. E o que acontece nessa disciplina, né? Então, os alunos, eles veem, assim, uma cultura de que a logística, eles vão aprender a utilizar a lógica em todas as disciplinas, na vida e tudo mais. Então, para eles é só lógica. Então, como nós encontramos aí a forma de passar para eles e logística Você parou de compartilhar, Marilete. Será que ela caiu? Marilete? Acho que ela caiu. Outro grupo gostaria de apresentar enquanto a Marilete volta? O grupo... Posso apresentar.
Pode apresentar? Você é do grupo da... Não, você é do outro grupo, né? É, do Fernando e do Marcos. Isso. Se apresenta, então? Daí ela voltando, dela continua. Compartilhou? Ainda não. E também a internet está bem lenta também. Tá chovendo, nublado? Acho que no Paraná inteiro, né? Tá um tempo feio. Agora, compartilhou, Jaqueline. Então, a gente colocou aqui, a gente fez um documento mesmo. Os integrantes do grupo, eu, o Marcos e o Fernando. Então, a temática escolhida foi funções e fórmulas de gerenciamento de planilhas, que é uma parte de informática, que é como as nossas áreas são distintas, né? Então, a gente colocou, sempre vai na informática, que é uma que cabe em tudo, né? Então, seria informática instrumental, primeiro semestre, né, do ensino do técnico subsequente, do primeiro ano. E seria, então, um planejamento, definição de fórmulas em funções de planilhas, né? Só que primeiro a gente ia entrar na sala e perguntar se o conhecimento dos alunos, né? Verificar se eles já tinham contato com isso, se já tinham feito né? Já tinham contato com essas planilhas. E se a gente localizasse algum aluno, tivesse algum aluno, esses poderiam estar ajudando os outros a fazer esses trabalhos na prática. Então, seria com o computador e realização dessas planilhas na prática. Então, seria previsto ali 15 aulas para realizar essas planilhas e com esses recursos, lousas, pincel, projetor e o computador. Acho que seria isso. Isso, obrigada. Então, Jaqueline, parabéns ao grupo, a todos, né? Que eu ficava um pouquinho em cada grupo lá e ficava escutando vocês, a elaboração do trabalho de vocês, de todos, né? Os grupos. Marilete, você conseguiu voltar? Isso, vai lá. Pode continuar. Marilete? Sim, tá. Então, assim, né? Então, como que nós vamos representar para eles todos esses conteúdos eles vão estudar aí durante 2 anos, né? Então, a disciplina, né, é por partes, né? E nós vamos aí passando para eles esses conhecimentos, né? Então, assim, vamos elaborar aí uma maquete, onde vai contemplar aí todos esses conteúdos aí, e nós iremos, né, trabalhar aí no decorrer aí desses 2 anos. Então, dentro dessa maquete ali, colocamos ali o armazenamento, vamos dizer assim, todos os armazéns, colocando dentro desse estudo, né, a importância aí dos estoques, né, e sem o estoque a empresa ela não gera riqueza, ela não sobrevive, ela não entrega, então o estoque aí é o ativo, né, que de fato gera riqueza para a empresa. Tanto estoque, né, de matéria-prima, né, e materiais ali, e dentro dessa matéria-prima ali a transformação do material. Então, assim, a logística, ela inicia desde a escolha lá do fornecedor até a entrega aí do produto final, né? Então, eles precisam conhecer e desde o início como é esse processo, né? Então, a aquisição desses estoques, o como vai armazenar esses estoques, e também dentro desse conteúdo nós utilizamos ali vários materiais, né? E eles são reutilizáveis, foram adquiridos aí, alguns deles, né, no brechós, né, e
esses antiquários também, né, e existem, né, para colocar ali e demonstrar para eles ali tudo que e precisava eles entendessem no momento, né? Então, ali tem nessa maquete, colocamos todos os modais de transporte, a distribuição, né? Como é distribuído esse material, né? Como às vezes a mercadoria precisa de mais de um modal aí para se chegar aí o seu destino final. Então, dentro desse trabalho ali, né, levamos ali o avião, representando, né, o aviário, né, seria o navio, o avião, ali o modal rodoviário, ali todos os veículos que fazem parte ali desse modal. Tem ali também uns aninhos, né, que seria ali representando o modal dutoviário, né, que eles também não entendem, como assim, né? Eu falei, mas você recebe a água na sua casa todos os dias, e como entrega esse produto, né, para vocês? E é um produto. Então, para a representação aí dessa disciplina e dos conteúdos que serão estudados aí nesses 2 anos, né, a melhor forma de representar é eles fazerem mesmo essa maquete ali, né, esse trabalho prático. Eles conseguem entender, né, do que se trata. E foi isso. Né? Se um colega aí deseja complementar. Marilete, só ergue um pouquinho a imagem para a gente ver a imagem ali. Eu estou tentando, e sabe, eu tenho que voltar. Deixa eu ver se lá no... Foi? Isso, foi. Foi, né? Isso. Sim. É aqui, né? Então, esse o trabalho, né? Então, esse branquinho aqui, onde tem os coloridos, né? Representamos ali, né? Os armazéns, né? Como é armazenado aí essas mercadorias, né? E também o cuidado que se precisa ter, né? Em cada mercadoria ali que precisa ser armazenada, né? E todos os modais ali, o como será entregue, como será distribuído aí essas mercadorias e como de fato chega aí, né, ao destino final, né, desde o início até o fim aí do processo. E também, né, é importante ressaltar o processo ali de fabricação, né, e esse estoque, e ele pode ser também um estoque de matéria-prima, né? E precisa haver aquele controle, precisa haver aí a ficha de controle de estoque, né? Então, assim, o aluno ele precisa entender que a logística, né? Claro, precisa ter uma lógica em tudo isso, né? Mas a disciplina logística, né? Ela abrange armazenamento, transporte e distribuição, né? É isso ele vai conhecer aí nessa disciplina. Era isso. Isso mesmo, parabéns, então, ao grupo, e é isso mesmo, né, teve aqui aquela na parte da cultura maker, né, de elaborar ali a maquete, e como a gente falou, né, então o aprendizado torna bem mais significativo eles fazendo esse aprendizado dessa sequência que você acabou de falar, né, do que só na teoria, então, com a maquete fica mais significativo aí esse aprendizado para os alunos, né. Último grupo da Maria Paula, Natália e Elaine. Nós. Vai lá. A Natália vai começar a apresentação, né, Natália? Aí, tá compartilhando, né? Pode falar. Compartilhar. Você consegue ver, Maria Paula? Consigo. Aí, pode ir. Posso ir ou você vai? Não, pode falar. Então tá. Então, o nosso grupo é Elaine, Natália e eu, né? A temática escolhida é a separação de lixo, componentes curricular é biossegurança e 2º ano de prótese. Então, iniciar a aula questionando os alunos sobre o que eles conhecem sobre a separação do lixo, como eles separam o lixo em casa, por que eles separam e a importância dessa separação. Em seguida, será abordada a separação de lixo realizada na área de prótese, que é fundamental para a destinação dos resíduos produzidos.
Para finalizar, os alunos farão o método de decantação que eles mesmos produziram, com garrafa PET, areia e funil e cano de água, com o gesso. Eles vão expor o gesso, né, no caso, mas eles demonstraram com a areia. Separação correta contribui para reduzir a contaminação do meio ambiente e a disseminação de doenças. E, pessoal, o nosso foi feito a garrafa PET, esse é uma imagem que nós conseguimos, eu até postei depois, eu falei para as meninas que eu não tinha mais, mas eu encontrei no grupo da escola e postei para vocês darem uma olhada depois no WhatsApp. Então, eles colocaram 2 garrafas, então eles fizeram a parte fechada, como se fosse uma pia realmente, então seria, no lugar da areia, seria o gesso, e água, né? Daí eles iam manipular, ali escorre pela pia, pelo encanamento, aonde o decantador vai separar a água do gesso. A água sai para o encanamento normal, o gesso ele fica depositado. Esse recipiente ele tem que ser limpo, de 15 em 15 dias, no máximo, né? E a coleta desse resíduo, que é o gesso, ele é mandado para o lugar certo, é reciclado de uma forma correta, mandado para o lugar certo, porque ele dá muito gás, ele cheira muito mal conforme o tempo, sabe? Então, isso ajuda o meio ambiente e evita entupimento de canos. Os canos, se você deixar passar essa matéria, em menos de 15 dias está todo entupido. Então, é fundamental o decantador no laboratório de prótese. É a primeira área que foi exposta já na feira para poder continuar o trabalho. É isso. Aí, parabéns, então, a todos os grupos. Aí está o decantador. Pela elaboração, né, da atividade proposta e pela apresentação de vocês aqui. Tá? Então, vamos só finalizando aqui, agora voltar aqui a minha apresentação. Então, todos fizeram a socialização, compartilharam aqui no grande grupo, né, a troca de experiências aí que vocês tiveram nos subgrupos. Aqui nós temos um Saiba Mais, então, sobre a cultura maker, sobre aquele pulmão artificial que eu comentei também com vocês, sobre a questão também da aprendizagem significativa. Então, quem tiver interesse em ler, né, saber um pouquinho mais sobre esse assunto, então tá aqui os links para vocês. Aí vocês lembram, acho que semana passada foi meio rapidinho, que eu já estava em cima do horário, né, que eu já tenho uma reunião com a outra turma, que eu passei aqueles slide para vocês do professor inspirador, que vocês podem indicar um professor. Então, aqui nós temos, né, esse professor que ele foi indicado como professor inspirador, né, o professor Noel Júnior. Ele é um professor lá de Cornélio Procópio, e alguém indicou, né, algum professor indicou ele como professor inspirador, e ele recebeu ali as 5 menções honrosas, né, naquele prêmio Toda a Matéria, tá? Então, como eu falei na semana passada, se vocês conhecerem algum professor que vocês acham que é um professor inspirador, que realiza algum trabalho diferenciado, alguma coisa, né, algum trabalho na escola, vocês podem estar indicando, então, até dia 31 de outubro, lá no site, Toda a Matéria, tá bom? Então, pessoal, para semana que vem, para nossa reunião da semana que vem, nós vamos trabalhar com a sala de aula invertida. Vocês já sabem, né? Conhece aqui a sala de aula invertida. Então, a gente dá um assunto, algum material para os alunos lerem, estudarem antes, né, da aula, e depois a gente vai instigando os alunos ali a eles participarem da aula. Então, como o nosso assunto semana que vem é sobre a sala de aula invertida, tem esses 2 materiais aqui para vocês lerem, tá? Para a semana que vem. Então, tá nesse slide, tá lá no mural do Class, vocês clicando aqui, vocês clicando aqui em cima, clicando em cima ali da imagem, já abre a reportagem para vocês lerem, tá?
quer dizer, abriu para mim, né, para vocês e não apareceu, mas se clicando aqui em cima, já abre a matéria e vocês podem ler, tá? Então, essas duas matérias aqui, tá? Então, fica aí para esse material para vocês lerem para a semana que vem, tá? Então, aqui o Contribua Conosco, eu vou compartilhar aqui o formulário. Então, lembrando, nossa turma é turma F, tá? Entrem lá e preencham. Se vocês forem terminando, vão dando um joinha aqui para mim, tá bom? Grazi, a semana qual que é mesmo? Semana do dia 16 então tá. A 20, eu acho. 20 anos deu certo, então. Então, pessoal, vamos tirar a nossa foto. E boa semana para vocês. Até semana que vem. Quem puder abrir a câmera, vamos lá. Opa, deixa eu tirar aqui. Só um pouquinho, não foi. Agora foi. Então, boa semana, pessoal. Bom resto de semana. Até semana que vem. Tá bom? Leiam lá o material, tá? As reportagens. Ok. Obrigado. Até semana que vem. Estou terminando de preencher, tá? O formulário, já te vi. Tá bom. Tranquilo.